Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, quinta-feira, dia 3 de fevereiro. A queda de braço entre Arthur Bernardes, secretário-geral do governo Rogério Cruz, e Marcos Teixeira, agora ex-secretário de Comunicação, terminou. Após desgaste da gestão Rogério Cruz, devido às reclamações sobre o aumento do IPTU, o secretário de Comunicação da cidade de Goiânia, Marcos Teixeira, foi exonerado do cargo. Quem assume a pasta agora é o ex-secretário do governo Caiado, o jornalista Tony Carlo. Tony havia sido exonerado de sua posição no governo Caiado na semana passada. A nova nomeação desagradou a Câmara Municipal e pode aumentar a tensão entre o Poder Executivo e Legislativo, já que Teixeira, o antigo secretário, havia sido indicado pelos vereadores. E agora, mudando de assunto, apesar dos atritos gerados pelas discussões sobre o aumento do IPTU, o Paço se organiza para seguir uma votação do novo plano diretor da cidade. Após encontro entre o prefeito Rogério Cruz, do Republicanos, e o presidente do Legislativo Municipal, Romário Policarpo, do Patriota, foi decidido limitar o aumento imposto em até 45%, aquela trava já conhecida no projeto original quando tramitou na Câmara, e seguir agora para a aprovação do plano diretor que já tramitava há anos no Legislativo. A votação desse projeto polêmico acontece na sessão desta quinta-feira e, conforme apurado pelo Hoje, a base governista conta com no mínimo 22 vereadores, ou seja, 22 votos favoráveis às mudanças no planejamento da cidade para os próximos anos. O plano necessita de no mínimo 18 votos para prosperar. Outro detalhe importante da gente ressaltar é que a votação de hoje representa a última etapa de tramitação desta matéria antes da sua aprovação definitiva. Vamos acompanhar os desdobramentos dessa história e traremos mais informações no nosso próximo encontro de amanhã. Mudando de assunto, a sessão parlamentar na Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia acabou na delegacia. Para contar essa história, eu chamo o jornalista Iago Salles, que assina a coluna Xadrez do Hoje. É com você, meu amigo Iago. Olá, Felipe. Pois é, parece que um ano eleitoral até os aliados se tornam alvos de críticas e também de ignorância. Foi o que aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Câmara Municipal. Nos últimos 2 dias, Camila Rosa e André Fortaleza, 2 vereadores, ele, presidente da casa, ela, primeira secretária. Ele, do MDB e, portanto, aliadíssimo do prefeito Gustavo Mendanha. Ela, do PSD de Vilmar Rocha. Os 2 pré-candidatos a cargos eletivos em outubro. Parece que uma discussão em um post do Instagram da vereadora causou um racha entre os 2 ali nas 2 últimas sessões. Vale lembrar que em um dos momentos em que a vereadora defendia-se porque havia defendido cotas para mulheres e, ao contrário de André Fortaleza, que é contra, os 2 não se bicaram. Em determinado momento, André Fortaleza desligou o microfone da vereadora, o que causou revolta na parlamentar, com pautas femininas e feministas também voltadas para as minorias. Ela que há pouco tempo apoiava André Fortaleza nas 2 eleições para a presidência da casa, foi à delegacia denunciá-lo por violência política, um crime recentemente colocado em pauta, e agora André Fortaleza tem que responder também por assédio moral, porque, segundo a vereadora, ela sofreu machismo. E o vereador, falei com ele ontem, se defendeu. Ele diz, aqui na coluna Xadrez, você pode ter mais detalhes, inclusive, que a discussão ali foi no parlamento e que ele mesmo, várias vezes, teve o microfone cortado e ele, outras vezes, também cortou o microfone de parlamentares homens, mas que a repercussão não foi a mesma. Mas André Fortaleza precisa entender que ele preside uma casa com 24 homens
e apenas uma mulher. Independentemente da forma com que foi tratado, o cortar, no caso o microfone, é uma estratégia de silenciamento de uma voz feminina e crítica. E que essas coisas não passam desapercebidas aos olhos da sociedade. É com você, Felipe. Muito obrigado pela sua participação, Iago. Voltaremos com novas informações na edição do Impresso de amanhã. E agora o tema é saúde. O secretário de Goiânia, Durval Ferreira, lançou em pronunciamento essa semana novas medidas protetivas contra o avanço da Covid-19. Com o crescimento da variante Ômicron, o número de casos em Goiás aumenta. Apenas nos últimos 2 dias foram registrados mais de 13 mil novos casos da doença em todo o estado. Entre as novas recomendações, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que a apresentação do passaporte vacinal, com no mínimo 2 doses, deve ser adotada. As novas medidas, porém, não vêm em forma de decreto, ou seja, não haverá contraponto legal para quem não seguir as recomendações. Para conhecer, ou melhor dizendo, outras medidas adotadas pelo prefeito Rogério Cruz, você pode acessar o nosso site, o hoje.com. E para terminar o programa de hoje, de acordo com a última pesquisa de intenção de votos do Poder Data, para as eleições deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, conta com 41% das intenções de voto. Ele é seguido por Bolsonaro, do PL, com 30% no primeiro turno. Na sequência, temos Ciro Gomes, do PDT, e o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro, do Podemos, ambos com 7%. A pesquisa foi realizada na última segunda e terça-feira e conta com 95% de confiança. A margem de erro é de 2%. São essas as informações do dia. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Aguardo vocês em um próximo encontro na edição de amanhã. Até lá!